E hoje na aula 3 a gente vai sacudir um pouquinho mais, porque eu acredito que foi isso que aconteceu com alguns dos que estão aqui presentes, ao descobrir que nas estruturas internas e mais profundas existiu, ou talvez até ainda exista, alguma das características que nós apresentamos de vítimas. Vítima natural, vítima intencional, vítima narcisista e vítima vingadora. E para alguns foi chocante perceber que em algum momento se comportou dessa forma, com uma dessas características ou com mais de uma, porque isso às vezes também acontece. Embora esse conhecimento e esse reconhecimento do eu, em muitos, talvez em todos que conseguiram fazer uma análise profunda, e dói mesmo porque a gente não foi treinado para se ver, se olhar, entrar no mais profundo de nós, né? Olhar para dentro e voltar para dentro e acabar se enxergando dessa forma. Então, por isso que muitas vezes dói. Porém, essa dor também é libertadora. Nunca com o objetivo de se tornar punitiva. Pelo contrário, quem consegue e quem toma esse rumo de algum momento olhar para dentro, começar a perceber as estruturas, observar os programas, percebe que, embora doloroso esse momento, mas muito, muito mesmo libertador. E é por isso que vocês estão aqui. Hoje a gente vai dar um passo um pouco mais profundo. Nós vamos fazer uma investigação, não apenas para conhecer os 4 comportamentos de vítima, mas especialmente para saber como reagir, controlar esses padrões comportamentais, para que realmente chegue um momento que, ao instalar um novo comportamento, um novo driver, um novo padrão comportamental, fique realmente livre de qualquer característica dessas que nós vimos, pois sabemos que são muito prejudicial. Hoje nós vamos entender um tanto mais como que esses padrões, essa dependência emocional foi implantada na mente subconsciente, quando isso aconteceu, e como que em algum momento isso acabou virando frequência e por que você e eu precisam saber disso. E a gente vai remeter àquele entendimento que nós já tivemos um tempo atrás. Frequência é como um ímã. Então, a partir da frequência que você e eu tem, que foi formada, estabelecida como um padrão comportamental, vai atrair em torno de nós ou para nós, segundo essa ressonância, né? Por isso que a gente realmente tem que aprofundar em nós e perceber essas programações. O ponto alto também que eu preciso destacar para todos aqui e deixar bem claro, é sempre assim, sempre foi e sempre será no universo de CS ou no universo sincronia terapêutica, né, onde a gente entrega os nossos trabalhos e tratamentos para as pessoas. Não estamos procurando culpados, nem queremos culpar ninguém. Não vamos apontar para os nossos pais, para o passado, para as circunstâncias, nada disso. Porque uma frase que a gente sempre diz, não foi trazida ao mundo por nós, mas a gente gosta de repetir. Todo ser humano é uma vítima de vítimas. Só que agora você está com a oportunidade, sendo agora apanhado por esse conhecimento, de fazer morrer esses comportamentos disfuncionais que existiram até você. Está na sua mão agora. Você pode fazer diferente a partir do acesso ao conhecimento, mas especialmente da aplicação dele. Então o objetivo aqui é apenas compreender, observar, nos tornar cada dia melhores observadores de nós mesmos. E o observador tem poder de mudar não só o movimento, mas a matéria. Então, porque compreender é o primeiro passo para transformar tudo isso. Depois vem a responsabilidade, mas sem culpa. Esse é um ponto importante também para você eu ir agregar, porque culpa vibra em baixa frequência, pouca movimentação. Quando a gente começa a observar o que aconteceu conosco, o que nos foi entregue, o que fizeram com a gente, como apenas feedback que te qualificou a ser melhor a partir dessa observação, aí todas as coisas entram em alta frequência. Então esse é o nosso tom até aqui. Então, para iniciar, vamos direto para o nosso quadro. Lembram desse desenho? A gente sempre volta nele, né? Roda, roda e para no mesmo lugar. Então aqui, o que tem? Mente inconsciente. O que é o inconsciente? É o programa universal. Todo mundo vem com ele de fábrica. É como as tuas células aprenderam a fazer o que elas fazem automaticamente. Quem ensinou teu coração a bater? Quem ensinou tua pele a cicatrizar? Já veio esses programas. Seu pulmão respirar e assim sucessivamente. Embora
quando a gente fala de respiração. Hoje as pessoas, a maioria delas, tem aprendido a respiração da ansiedade, né? E aí a gente tem que remeter nossos olhares para os bebês recém-nascidos que nascem programados em respiração de relaxamento. Enfim, essas que a gente faz aqui. Então a primeira estrutura é essa. E qual é a que vem depois? Essa aqui, ó. Mente subconsciente. Essa aqui representa 95% do que você é, você e eu somos. E aqui em cima vai aparecer a mente analítica, mas é também conhecida como mente consciente, que a gente está usando agora nesse momento para aprender mais sobre isso, ok? Quanto que representa no seu dia a dia? Isso aqui, ó, 5%. Ah, não, mas eu penso bem para tomar decisões. Lógico que você pensa, mas condicionado em qual estrutura de pensamento? Condicionado a quais crenças? Porque é assim que acontece. Esses 95 é tudo aquilo que a gente aprendeu. Então vamos lá. Ó. O que tem aqui na mente consciente? Por que a gente usa ela tão pouco? Esse R aqui é de raciocínio, esse E é de escolhas e esse L é de lógica, ok? Então mente consciente serve para quê? Para raciocinar, para fazer escolhas e para agir com lógica, que é o que representa aqueles 5% lá em cima. Agora veja o que acontece na mente subconsciente. Aqui é um HD, né? Memórias. Mas quais memórias tem nela primeiro? Primeiro aqui, ó, crença. Esse C aqui é de crença. O que mais aparece na mente subconsciente? T de traumas. O que mais aparece na mente subconsciente? P de padrões. M, E, memórias emocionais. Sabe aquelas coisas que você lembra lá que você ri sozinho? Que você chora sozinho também? Não está na mente consciente, está no subconsciente. E aí tudo isso aqui, a gente pode chamar disso aqui, ó, PA, Programa Autônomo ou Automático. Na mente consciente, é basicamente essa frase aqui, ó. Eu decido. A frase-chave da mente subconsciente, o que é? Eu reajo. E talvez vocês se conectem comigo nesse momento. Porque lembra daquela vez que você ouviu uma coisa e você retrucou imediatamente? E depois, ó, pra que eu fui falar isso? E aí depois saiu costurando? Me perdoa, por favor. Eu não queria ter dito isso. Eu reajo. Mas reage de que forma? Sem pensar. Quem quer viver extraordinário, quem quer mudar tudo, tem que descer. E não é que nem naquela música não, viu? Mas vai descer, nada disso. É voltar para dentro. E por que isso é importante sempre? Tudo isso aqui vai formar frequência. Então, se eu estou vendo perto de mim vários comportamentos de vítima, de alguma forma eu tenho no meu ímã o código para atraí-los. E enquanto você e eu não olhar aqui para dentro, a gente não consegue, primeiro, observar se tem aquela frequência ou não. E segundo, desconstruí-la. E terceiro, reconstruir. A gente pode chamar isso aqui de iceberg da mente. A mente consciente tem aquela pontinha lá que todo mundo vê, acha que é aquilo mesmo, né? Mas embaixo, vou colocar aqui, ó, um iceberg. Só a pontinha, gente. Para fazer diferente, a gente tem que descer nesse iceberg aí. Então, como que a mente subconsciente se forma? A gente pode colocar estado de hipnose. O que significa hipnose? Estado sujeito às sugestões. Tinha os caras que hipnotizavam lá, que fazia alguém comer cebola, imitar um cachorro, uma galinha. Porque esse hipnoterapeuta conseguiu entrar na parte mais profunda de frequência dessa mente, onde agora essa mente aceita sugestões. Estado teta. Tem estado que aceita mais? Sim, mas esse é o mais fácil de ser acessado. E é o estado que a criança está do 0 aos 7 anos. É aberto isso aqui, ó. Não tem essa tampa que sela aqui, ó, a mente analítica. Só cai informação. Sem filtro crítico. A mente analítica que começa a criticar, questionar alguma coisa, aparece a partir dos 7 aos 12 anos. Então ela absorve tudo o que está acontecendo, tudo que ela ouve, tudo que ela vê como verdade absoluta. Então, se lá no comportamento das pessoas que estavam no ambiente dela nesse momento, tem palavras que baixam frequência, tem castigo à base de silêncio, punição à base de expressão facial intimidadora, seja dos pais, seja dos cuidadores, o que vai acontecer é que a captação de tudo isso vai virar um programa. Aonde que o programa vai estar? No subconsciente. E o subconsciente representa o quê? 95% do que somos. Então é muito justo, se a gente olhar de forma clara na funcionalidade, é muito justo desenvolver dependências emocionais. E a gente vai ver isso agora. Pilares da formação da mente humana.
Então, de novo, 0 ao 7 está aberto lá o HD. Frequência teta. Hipnótico, hipnose pura ali. Só esperando esses pilares para formar o ser humano. Quais são os pilares aí? Vou colocar reconhecimento. Anota aí, ó, um dos pilares importantes. O que mais? 2, aprovação. Precisa de aprovação, essa mente, para se estruturar. O que mais? Atenção. Vou mencionar só 5, tá? Acolhimento. E o último é aval. Que val? Validação. Vou repetir, tá? Reconhecimento, aprovação, atenção, acolhimento e validação. Então, com esse aqui, ó, com o reconhecimento, o programinha que opera é: eu existo. Mas eu existo quando? Quando me vem. Então, por isso precisa do reconhecimento. E o segundo, aprovação é necessária por quê? Porque quando eu sou aprovado, aparece esse programa: eu sou bom. Mas para eu ser bom, precisa do quê? Alguém me aprovar. E o terceiro aqui da atenção. Quando eu recebo a atenção, o programa que aparece é: eu sou amado. E eu sou amado quando? Quando me notam, porque está falando da atenção. O que mais? Quando eu tenho acolhimento, o afago, aí o programa: eu sou seguro. Sou seguro quando acontece o quê? Quando me acolhem. E quando existe a validação? Quando que alguém te valida. Qual é o programa? Eu tenho valor. Simples assim. Tá fazendo sentido, gente? Por quê? Porque o objetivo, todo o nosso objetivo, todo o nosso trabalho, acima de todas as coisas, vai ser sempre isso: manifestar o amor genuíno de todo ser humano. Porque quando a gente começa a entender as estruturas do ser humano, não tem como a gente olhar para alguém e dizer: você é mal. Ah, fulano fez mal. Não, fulano apenas entregou o que existe nele. E infelizmente a gente conhece muita gente que entregaram poucas coisas, ou poucas coisas de valor. É aquela frase mesmo: vítimas de vítimas. Ah, mas eu tenho que ficar tolerando? Lógico que não. Aí você não estaria se respeitando, se amando. Mas pelo menos a tua mente desenvolve, te dá espaço, te dá margem para condições melhores e maiores. Olha como que isso é tão real que, para quem lê a Bíblia, viu o Criador de todas as coisas, em especial do ser humano. Por 3 vezes a Bíblia registra isso: o céu se abriu, ou o céu ficou escuro. E o que saiu depois? Uma voz alta, forte, direcionada para quem? Para o próprio Filho, Jesus. O que ele disse? Esse é o meu Filho, eu o aprovo, escutem-no. O que é isso daí? Não é preencher esses pilares aqui? Do reconhecimento, da aprovação, da atenção, do acolhimento. Conhece pessoa mais segura que Jesus? Difícil, né? Porque ele tinha os pilares dele bem preenchidinho. E ele tinha o valor. O valor dele era tão grande que o Criador falou para o mundo inteiro: escutem-no. Depois, o próprio Jesus Cristo, depois que ele morreu e foi ressuscitado, disse que ele voltou para a Terra e ficou mais 50 dias visitando as pessoas, né? Eu acho que foi 50 dias. E aí, em algum momento, está registrado lá em Mateus 28, nos últimos versículos, 19 e 20, ele fala assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. O que esse cara tinha? Alto valor. Então, por que Jesus conseguia transbordar só coisas boas, só coisas maravilhosas? Porque todos os pilares dele estavam bem preenchidos. Agora eu quero que você mentaliza em torno de você. Nem olha para você nesse momento, que nosso trabalho vai ser sempre esse: você olhar para si. Mas nesse momento não olha para você, não. Olha no entorno, as pessoas que você conhece. Olha o maridão, olha até, se possível, teus filhos, teus pais. Essas pessoas tiveram o preenchimento de todos esses pilares na criação deles? Sim ou não? Seja franco. Se eles não tiveram todos esses preenchimentos aqui, por que eu fico esperando deles o extraordinário? Eles não têm, gente. E aí, por eles não me darem o extraordinário, eu chamo eles de ruim? Não faz sentido, né? Então, uma vez que a gente começa a entender as estruturas das programações, aí a gente começa a perceber porque existem tantas dependências emocionais. A gente vem todo na estrutura, infelizmente, já tem sido isso há várias gerações, né?
a gente vem todo fragmentado nessas colunas, todo esburacado, parecendo um queijo suíço. Tá sempre faltando um pedacinho, faltando alguma coisa. Então, automaticamente, vai ter que rolar as dependências emocionais. Então, se uma criança cresce sem o reconhecimento, o que ela vai aprender? Que para existir, eu preciso agora, implorar atenção. E quando a criança não tem a aprovação, então se ela não foi aprovada e não tem atenção, ela vai e se anula. Quantas pessoas a gente não conhece no dia a dia que fica salvando o mundo todo? Salva o mundo todo, mas não consegue se salvar. Porque ela acredita que para ter aprovação e atenção, ela precisa se anular. Tem pessoas que têm esse padrão aqui, e esse padrão é um dos mais comuns, né? É os mais poderosos. É tão forte em muitas pessoas que quando você vai presenteá-la, quando você vai agradá-la, vai fazer alguma coisa para ela nem sabe receber. Fica toda sem jeito. Mas é uma escolha dela? É porque ela é mal? Porque ela é ingrata? Não, gente. Apenas estrutura formada a partir do que ela recebeu no momento de fazer a programação. Então, por isso que a dependência emocional vai rolando. E, por fim, quando a criança não tem acolhimento e automaticamente também não tem a validação, ela acredita ou aprende que o amor é condicional ou condicionado. Ninguém pode me amar de graça. Tanto é que essa pessoa que cresce com esse padrão, com essa crença aqui, quando você vai manifestar amor por ela de diversas formas, em palavras, em ações, a frase comum é: o que você está querendo, hein? Porque tem a crença lá de que não pode ser amada voluntariamente. Não, o amor é condicionado. E por que essa crença apareceu? Porque ela não teve acolhimento nem validação. Conhece alguém assim? Já se viu agindo assim? Vamos falar agora da ponte para a vida adulta. Como é que a gente migra dessa parte aqui, lembrando que a gente está falando de 0 a 7 anos. Programinhas que foram instalados lá embaixo. Como que isso reflete na vida adulta? Vamos ligar os pontos. Quando você entra na fase adulta, especialmente em um relacionamento, e nesse relacionamento tem aquelas sensações como, por exemplo, pânico, pavor de ser abandonado, sabendo disso que a gente acabou de ver, que conclusão que a gente pode chegar? Foi porque quis que a pessoa sentiu aquilo? Não. É fraqueza? Também não. O que é então? Programa, mente condicionada. Quando que esse programa de pavor de ser abandonado aconteceu? Quando alguém da sua estrutura que deveria preencher os teus pilares, a gente viu 5 aqui, foi e abandonou. Então, se aquela pessoa que tinha essa responsabilidade de preencher isso, observa a maneira de pensar dessa mente subconsciente. Se, vamos colocar esses papéis aí, meu pai, minha mãe, que me fizeram, me abandonaram, quem é que vai me acolher? Faz sentido ela pensar assim? Porque as principais pessoas abandonou. Então, por isso que em algum momento, a partir do que acontece com a pessoa que ela ama, está num relacionamento sério, forte até, tem algumas movimentações, que essa sensação virá. Por quê? Porque tem um programa lá rodando, com pavor de viver aquilo novamente. E aí desenvolve o que é chamado de ciclo da dependência. Vamos colocar aqui, ciclo colocar DE, tá? O que é DE? Dependência emocional. Vamos ver como é que funciona esse ciclo? Já que é um ciclo, então o que tem aqui dentro? Aqui dentro, no centro, criança, 0 a 7 anos. O que está aqui no topo? O auge, adulto. O que adulto tem? Comportamentos. Um comportamento, normalmente, é um hábito ou um padrão, que na verdade forma uma frequência. De frequência eu vou até colocar mais isso aqui, ímã. Vou até fazer o desenho aqui, gente. Certo? E aqui tem o quê? Vou colocar relação ou relacionamento. Então aqui nessa fase aqui, quando o pilar não foi preenchido, aí vai gerar um programa criado. Pilares não preenchidos. Aí virou um programa. Aí automaticamente aqui na fase adulta vai virar um gatilho emocional. O que é o gatilho emocional? Um programa ativo. Tem gente que até usa essa expressão, né? Não gosto de andar com fulano. Por quê? Porque fulano me dá gatilhos. Se a pessoa está falando isso, legal, já tem algum nível de consciência, né? Então vamos lá. Programa que foi criado aqui por ausência de pilares gerou o adulto. Esse adulto cresce como? Com gatilhos emocionais, que na verdade são programas
ativos. Qual que é o comportamento que essa pessoa vai ter? Dependência emocional dentro do apartamento, não brincadeira. Aqui é apego. O comportamento do adulto que tem gatilhos de programas ativos, o comportamento deles são as dependências emocionais, que são apegos. E por que desenvolve essa dependência emocional e esse apego? Porque foi a maneira que ele achou, que ela achou, para preencher as lacunas que estavam abertas. E aí, uma vez que preencheu, e às vezes é preenchido, gente, com migalhas mesmo. Mas como preencheu de alguma forma, é muita coisa. Então vale a pena lutar, segurar com unhas e dentes. Aí a gente volta lá nas 4 roupagens, nos 4 comportamentos das vítimas. A vítima natural. A vítima natural é 100% desacreditada de si. Ela acredita 100% que ela é incapaz. Por isso que para tudo ela pede ajuda. Toda hora ela precisa ser salva. É uma crença que ela tem. Aí olha o que acontece. A pessoa acreditou, formou aquele padrão, aquele programa de que sou incapaz. Então, se eu sou incapaz, o que é que eu consigo? Não consigo absolutamente nada. Só que aí, como eu desenvolvi esse comportamento de incapacidade, apareceram pessoas em torno de mim para começar a suprir as minhas necessidades. Eu comecei a ganhar coisas, que é o chamado de ganho secundário. Então, se com esse comportamento de vítima natural eu comecei a preencher, ganhar coisas, me sentir capacitada, qualificada, de alguma forma preenchida, eu vou querer largar isso, esse osso? Se eu estou ganhando coisa com esse comportamento, não vou querer largar. Aí por isso que desenvolve dependência emocional, apego. Já viu aqueles acumuladores? A dificuldade que tem para jogar uma coisa que está inútil. Mas quando você senta para conversar, por que você guarda esse parafuso de 30 anos? Você acredita que meu pai arrumou uma escada do sótão utilizando esse parafuso? Ai, meu pai era tão prestativo. Entendeu? Esse parafuso não é mais só um pedaço de metal enferrujado. É o meu pai. É a prestatividade que representava o meu pai. Então como é que eu vou largar aquilo? É isso, ó, apego emocional. Aí começa a ficar mais complexo. Porque quando você passa para esse estágio, virou o comportamento, virou um padrão, virou uma frequência, aí ela vai vibrar, vai magnetizar, vai atrair sempre em baixas frequências. Quais são as baixas frequências aqui? Desgaste, que mais? Dor, que mais? Medo, que mais? Apatia. É de 150 Hz para baixo, gente. Vergonha, tristeza, tá tudo aqui. Por causa desse programinha, formou uma frequência, e aí o imã dela, ó, por isso que eu coloquei o imãzinho aqui, ó. Olha o que vai atrair aqui, ó. E aí quando a gente começa a refletir, a gente percebe que talvez a gente tenha passado por isso, mas agora a gente começa a entender por que fulano, beltrano está no mesmo ciclo há tanto tempo e colhendo tais frutos. E agora eu e você pode escolher como vai olhar para fulano. A gente vai se tornar o salvador dele? Não. A única pessoa que pode salvá-la é ela mesma. Assim como a única pessoa que pode salvar. Conhecimento, abertura de consciência, comportamento, nova frequência, nova vibração, novos viveres. Mas você vai poder, em algum momento, com seu comportamento em alta frequência, talvez se tornar a luz para essa pessoa. E quando ela te der uma brechinha, aí você vai e explica como funcionam todas as coisas. Ah, eu não consigo explicar, então traz ela para o universo CS 540, tá tudo certo. Esse merchan foi bom, né? Mas o ponto é esse. A gente precisa desenvolver essa sensibilidade. Que aí a gente consegue se relacionar melhor com todas as pessoas, mas especialmente nos tornarmos uma relação de progresso. Talvez você e eu seja a única luz para essa pessoa. E o nosso comportamento às vezes é o suficiente para ajudar. Então, se a gente está entendendo como é que funciona a mente de lá, automaticamente a gente entendeu como é que funciona a mente daqui. E aí no final, depois de ter essa baixa frequência, apatia, etc e tal, como é que vai ser o relacionamento? O reflexo aqui, desgastante, com dores, com sofrimento. E aí, em algum momento, a sobrecarga. O que acontece com a relação quando está em sobrecarga? Fim. E qual que é o problema nisso? Acabou a relação lá, não deu mais certo. O problema é que o programa não estava na relação, estava em quem? Na pessoa que estava envolvida na relação, certo? Aí ela vai conhecer um novo adulto, um adulto com um padrão, um comportamento.
que tem uma frequência, que vai se relacionar e que vai chegar de novo. Aí de novo, um outro adulto. Blá, 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 blá. Ciclo da dependência emocional. Guardem isso. Então, quando que a relação é construtiva, é duradoura? Quando os dois são progressivos. E aí começa a largar suas roupagens de vítima e o sucesso para o casal é eminente, inevitável. Então, basicamente, gente, o que nós precisamos perceber aqui, e tudo isso é só um programa sendo operado. Por isso, a imersão. Baixa frequência, vamos colocar menos aqui, ó, e a dependência emocional. Fez sentido? Então, uma vez sabendo disso, meu povo, se vocês desejarem, a gente vai fazer um exercício de reflexão sobre. Então, acha o melhor lugar aí, a melhor posição, mais confortável, sentem bem, apoiem as costas, relaxem as pernas. Então, vamos lá, respiração Ra, puxa pelo nariz, cresce, segura, solta pela boca, murchando, segura e repete o ciclo. Vamos fazer 3 vezes. Vamos lá, iniciando, segura, solta pela boca, segura. Puxa de novo. Segura. Solta pela boca. Segura. Puxa mais uma vez. Solta pela boca. Segura. Mais uma vez, a última rodada, gente. Vai soltando as tensões do pescoço, do ombro, mantenha-se com os olhos fechados. E agora passem a concentrar na sua respiração. Pode voltar a respirar normal, não precisa ser respiração rápida. Só perceba o ar entrando pelo nariz, saindo pela boca, sutilmente, liberando as tensões do pescoço, dos ombros, das costas, quadril, das pernas, tornozelos e o corpo cada vez mais relaxado. Agora eu vou fazer algumas perguntas e, por favor, apenas deixem fluir as respostas em suas mentes, sem necessitar da mente analítica, mente consciente. Permita apenas obter essas respostas do mais profundo do seu ser. E a resposta que vir, não julgue, não condene, apenas observe, acolha. Primeira pergunta: qual comportamento de vítima você mais reconhece em si? Vítima natural, intencional, narcisista ou vingadora? Sua resposta. Mentalmente responda. Segunda pergunta: quando você reage assim, em um desses 4 comportamentos de vítima que a gente falou, qual é o medo que tem por trás que move você a agir com esse comportamento? Eu vou te dar algumas opções. É o medo do abandono? É o medo da rejeição? É o medo de não ser suficiente? Ou é o medo de perder o controle? Apenas observe, sem julgamento, sem crítica.
Terceira pergunta. Qual pilar da sua infância pode não ter sido preenchido? Será que foi o pilar do reconhecimento? Será que não foi preenchido o pilar da aprovação? Talvez o da atenção? Quem sabe do acolhimento? Ou foi o pilar da validação que não foi preenchido? Sua resposta mental. Não responda com a cabeça, deixe fluir. Responda com o coração. E à medida que você tem essas respostas, se é que você as tem, se vier dor, tudo bem, deixa vir. Essa dor que vem à tona é a dor que está pronta para ser curada. É o início de tudo. Está tudo bem. Respira. Agora com a mão direita posiciona no lado esquerdo do peito, como se você estivesse conversando com o teu coração. Repete comigo essas palavras. Eu estou aberto ou aberta para perceber, ouvir, ver e sentir a sua dor mais profunda. E aprender a preencher o pilar que esteve aberto até o momento. Põe a mão no topo da cabeça agora. Repete comigo. A minha mente poderosa é capaz não só de preencher as lacunas que ficaram abertas, mas de criar um novo ser completamente preenchido. Eu me comprometo. Relaxa os braços sobre as pernas e respira. Então hoje vocês descobriram que a dependência emocional não nasceu ontem. Na verdade, ela desenvolveu há muito tempo. E foi plantada por um motivo específico, preencher lacunas. No momento em que você mais ficou ou esteve vulnerável na vida. Tudo isso para tentar fazer você sobreviver emocionalmente. Fez isso com o que tinha como ferramentas naquela ocasião, do jeito que sabia, mas depositando toda a energia. Mas agora vocês são adultos e sábios o suficiente para olhar para esse programa com todo o amor, com todo o carinho,
com todo acolhimento, livre de julgamento, de crítica, apenas com observação e movido pela compaixão, decidir o que estava vazio, determina preencher. E o que estava incompleto, passo a transbordar a partir de agora. Isso já cumpriu o seu papel. Agora eu escolho algo novo. Vai abrindo os olhos. Pode se espreguiçar, como faz um gatinho, uma gatinha pela manhã. Então, hoje nós aprendemos quando foi instalado e o motivo pelo qual passou a existir a dependência emocional. Na terça-feira que vem, às 20 horas, nós vamos aprender um pouco mais sobre ganho secundário. Hoje a gente falou bem por alto, alguma coisinha, mas nós vamos nos aprofundar nisso. Então, nos encontramos na próxima terça-feira.